Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no dia 21 de novembro do ano passado, o veículo de comunicação de propriedade do deputado federal João Lira fechou as portas, deixando mais de 30 profissionais desempregados. Alguns desses jornalistas se reuniram, conseguiram juntar um dinheiro e montaram o jornal O Dia. E para a gente falar sobre esses jornalistas e a atual situação do jornal O Dia, eu recebo aqui no nosso estúdio o Deraldo Francisco, ele que é editor desse novo meio de comunicação. Bom, Deraldo, tudo bom? É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio do programa Eu Quero Ver. E para a gente iniciar a nossa entrevista, vamos falar de como e quando foi a fundação do Jornal O Dia. Prazer é meu, Thaís. Muito obrigado, então, pelo convite. Veja bem, o Jornal O Dia, ele surgiu da necessidade de se dar sequência a um projeto iniciado lá no comecinho da década de 90, que foi o Jornal, né? Que era aquela época formado por jovens jornalistas e precisamente três pessoas mais experientes, como Plínio Lins, como Stephanie Lins e o Alberto Lima. Essas pessoas encabeçaram o início do jornal. E aí a juventude chegando, os meninos, naquela época eu era jovem, os meninos chegando, querendo ganhar espaço, e a gente iniciou o jornal. A gente iniciou o jornal de forma muito precária. Naquela época a gente andava de ônibus e tudo mais. Quando foi da primeira fase do jornal, não foi a fase do Dr. João Lira, foi no começo. O João Lira adquiriu o jornal, comprou o jornal em 2003. E essa fase que eu estou falando é lá para a década de 90, 91, 94, 95, 96, por aí. Então foi um momento difícil. Então a gente iniciou um projeto naquela época. E em novembro do ano passado, a gente sentiu um baque quando o grupo João Lira fechou o jornal e ficamos todos desempregados. Eu continuei lá ainda dando uma força no portal, mas notícia na internet não é o meu forte é o papel. Eu gosto do papel, o jornal impresso é a minha praia. E então eu comecei a pensar, juntamente com mais duas pessoas, a Eliane Pereira e o Jobson Pedrosa. A Eliane, na época, tinha experiência já de entrevistas de participação em congresso da Associação Nacional de Jornais. Então ela identificou naquele momento que um formato bom, a gente tinha que trazer um jornal com um formato diferente, e um formato bom para aquele momento era o Berliner, esse formato, o tabloide inglês, que não existe aqui em Alagoas. Existe no Nordeste, que é o jornal, o Correio da Bahia, e nós, né? Então nesse formato só temos dois jornais no Nordeste. Então a gente foi em busca desse projeto e aos poucos, a partir de dezembro, começamos a pensar no jornal. E em fevereiro fizemos o jornal e em março, dia 1º de março, saiu a nossa primeira edição. Estamos hoje com 11 edições, estamos esta semana trabalhando na 12ª. E diante de tudo isso, como é que ficou a situação dos jornalistas? Veja bem, para a nossa equipe vieram 8 ou 10 jornalistas, tá? Eu só contratei mais 2 pessoas de fora, mas para a nossa equipe vieram 8 ou 10, outras não vieram mais, porque eu fiz o convite, mas estavam em outros projetos, e neste momento tem muita gente ainda em assessorias. Tem muita gente em assessoria, na assessoria do governo, do estado, no governo municipal, tem muitas assessorias, e tem outros que estão mesmo desempregados. Foi um baque muito grande, porque foram 42 jornalistas desempregados, que ficaram naquele momento desempregados, mas que agora estão tentando se arrumar. 2013 chegou, mas esse pessoal ainda não está consolidado no local de trabalho. Mas cada um que está tentando ver a sua forma de mostrar a força de trabalho nesse momento tão difícil. Pois é, depois do fechamento do jornal, a gente ouviu muita coisa, principalmente na mídia, né, que as pessoas iam ser solidárias, que iam ajudar os jornalistas. Vocês, na realidade, receberam alguma ajuda? Como é que foi esse processo? Olha, Thaís, isso é muito engraçado. Quando o barco está afundando, né? Aí, não, a gente ajuda e tudo mais. Eu também tive essa experiência no início do jornal, da fundação do Jornal O Dia, que eu vi muita gente falando, não, a gente vai ajudar e tudo mais, empresários, políticos, essas coisas. Ainda bem que a gente não tem ajuda de político. Ainda bem que o nosso jornal não tem ajuda de político. Isso foi na abertura do nosso jornal. No fechamento do outro jornal, teve sim.
muita gente solidária, cartinha disso, cartinha daquilo, notícia na televisão e tudo mais, mas quem deu apoio mesmo a gente foi o sindicato. O sindicato de jornalistas acompanhou e está acompanhando a tabela de pagamento das verbas rescisórias, que inclusive está muito, muito atrasado. Já houve ação na justiça para que fossem honrados os compromissos. Então, à exceção do sindicato, não houve apoio nenhum. Tá? Ou então esse projeto, esse empreendimento nosso, que é uma coisa que absorveu parte da mão de obra. A gente não pode pagar o que o pessoal merece, mas também o pessoal não tem. A gente também está lá no Jornal Dia, a gente deixa também o trabalhador à disposição. Tá? Ele dá um dia de serviço, um horário, no expediente, ele manda o jornal, manda a parte dele de casa e tudo mais. No que ele precisar de infraestrutura, a gente dá telefone, carro, essas coisas. Então a gente não prende, porque para a gente prender o trabalhador, o tempo do trabalho, a carga horária, ele vai ter que pagar a carga horária. Então ele está muito satisfeito. Por coincidência, amanhã a gente está pagando a folha, graças a Deus, e está tudo tranquilo desse jeito. Agora, as pessoas que prometeram chegar realmente não chegaram não, tá? Depois que passa aquele período, aí a gente é que tem que correr atrás. E quando o jornal fechou, como é que esses profissionais, vamos falar no dito popular mesmo, como é que esses profissionais tiveram que se virar para poder pagar as contas, para poder, na realidade, sobreviver? Olha, houve um período que o jornalista já estava se virando, tá? Se virando assim, deixando o filho na casa da mãe, passando a almoçar na casa da mãe. Houve um caso específico que a jornalista não podia viajar com o marido, aí o marido viajou para trabalhar e ela foi morar com o filho na casa da mãe, por conta mesmo desse aperto. Né? Então já havia esse aperto, a gente já vinha se preparando para esse aperto. Claro que houve situações mais cômodas para as pessoas que tinham outro emprego, para pessoas que... mais cômoda não, né? menos traumática. Para a pessoa que tinha outro emprego, isso aí foi mais tranquilo. Mas tinha gente que dependia única e exclusivamente do jornal. Eu mesmo dependia única e exclusivamente do jornal. No meu caso, problema duplo, porque eu e minha esposa éramos de lá. Né? Então ficamos os dois demitidos, ficamos dois desempregados e fomos em busca desse empreendimento. Mas no popular mesmo, foi muito difícil. Tá? Tem gente que ainda está devendo hoje, está em SPC, Serasa, essa coisa, porque não chegaram também as verbas rescisórias. Quantos jornalistas trabalham hoje no Jornal Dia e como é que está a expectativa para ele? Precisamente, eu posso contar aqui nome por nome, nós temos o Luciano em esporte, temos a Ládia em cotidiano, temos a Iracema em cotidiano, eu, Vitor, Igor, Carlos Alberto Júnior em Arapiraca, que é o nosso correspondente lá em Arapiraca, Roberto Bahia, Roberto Villanova, aí já vão 8. Posso correr o risco de esquecer alguns jornalistas, mas temos entre 10 e 12 jornalistas que estão nesse processo. Do jornal são 8 ou 10, né? Mas a equipe toda, eu tenho 23 pessoas. Desde o editor, né? os donos do jornal, que são, faltou falar no Jobson, também é jornalista, e é quem é sócio proprietário e é quem diagrama, né? É o chefe dele mesmo. Ele é quem diagrama todo o jornal. Aí tem mais estagiários, como a Candice Almeida, o Francisco Ribeiro, que é em cultura, a Candice em política, que a gente chama de poder. Temos o Eduardo, fotografia, estagiário. Temos o Márcio Anastácio, que é de televisão, que é uma coluna que está dando muito o que falar também. Esses meninos, eu boto muita fé nesses meninos, que eles estão com muita vontade de trabalhar e aparecer. Estão trabalhando, estão aparecendo, estão recebendo o que o sindicato estabelece, tá? Eles trabalham como estagiário. Ninguém lá, a não ser eu e o Jobson, que somos jornalistas, mas somos sócios proprietários, então a gente tem que ralar mesmo. A gente trabalha lá os 3 horários. Até distribuir jornal, a gente distribui. Faltou falar também no Éder jornalista, pronto. Então temos aí 10 ou 12 jornalistas mesmo formados no batente e trabalhando forte. Nós estamos na 11ª edição, estamos trabalhando a 12ª. Olha, pra gente foi espetacular. Dessas 10 edições, dessas 12 edições, porque tem a especial, daqui a pouco eu falo dela, teve uma edição, a terceira, que só sobrou um jornal. Nós tiramos 3 jornais por semana, né? Por edição, são 3.000 jornais. Nós chegamos em Penedo, Belmiro Gouveia, claro que a gente não atinge Alagoas. A Gazeta diz que chega a todos, mas não chega ao estado todo, a gente sabe disso. Onde nós chegamos, é claro que também a gente não chega a metade do que a Gazeta chega, mas a gente só tem 3 meses, vai fazer 3 meses.
Então, quando a gente tiver a idade da Gazeta, a gente está chegando no mundo inteiro. O que acontece? Uma aceitação muito boa, é um jornal fácil de ler, é isso que o povo diz, fácil de ler, eu não vou brigar, nós não trabalhamos denuncismo, nós não temos denúncia vazia, nós trabalhamos com o trabalhador, com o professor, nós trabalhamos com a notícia geral, com a notícia bem investigada, com matéria de meio ambiente, com matéria de política, não política partidária, por aí. A gente tem feito um jornal de qualidade. Um jornal, o preço é popular, mas é um jornal para intelectual ler. Porque é um jornal de 50 centavos, mas com conteúdo. Não é um jornal vazio. Você compra um jornal de 50 centavos, vai ver mulher nua, ou então um cara deitado numa poça de sangue. A gente não tem isso. E a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco tem mais entrevista aqui com o Deraldo Francisco, ele que é editor do Jornal Dia e vai falar das dificuldades que ele teve e os outros profissionais também para concretizar o jornal. Não sai daí. Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Estamos de volta, dando continuidade à nossa entrevista. Estamos aqui batendo um papo, conversando com o Deraldo Francisco, ele que é um grande jornalista, editor do Jornal Dia, né? Para a gente dar continuidade, vamos falar das dificuldades que vocês tiveram para concretizar o Jornal Dia. Os passos foram os seguintes: pensamos no jornal, tá? Eu, Eliane e Jobs, idealizamos o jornal, como seria. Por incrível que pareça, tivemos uma dificuldade muito grande na escolha do nome. Não que essa tenha sido a maior, mas na escolha do nome, como vai ser. Porque, na minha opinião, eu chamaria o Jornal de Jornal. Ele nasceu primeiro com o nome de Jornal de Domingo. Mas Jornal de Domingo, quem fosse ler na terça, na quarta, na quinta, estou lendo Jornal de Domingo, e agora? Aí, realmente, ele já trazia uma carga negativa, assim, um prazo de validade no nome. Só valia domingo. E eu reconheci isso, muito bom, eu achei muito forte, e existe no Brasil o Jornal do Domingo. Aí saiu entre o colunista social, o Marco Leão, sugeriu o Dia, foi a sugestão dele. E a Eliane e o Jobson, de bate pronto, acataram o nome O Dia e vieram para cima de mim, para me pressionar. E eu concordei, concordei e ficou legal o Dia. Quando você lê o jornal, é o dia, pode ser o dia de domingo, dia de segunda, dia de terça, dia de quarta. Essa foi só uma doce dificuldade. A dificuldade maior que nós tivemos mesmo foi... depois veio o processo de como é que a gente vai querer o formato do jornal. Vamos para o Berlim. Aí vamos fazer o projeto gráfico. Jobson, como é o melhor diagramador do estado, foi quem fez o projeto gráfico. E aí vamos aprovar o projeto gráfico. Aprovamos. Isso aí é tudo com calendário certinho, viu? Uma semana eu gastei 3 cadernetas só anotando essas coisas. O que é que vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã. Feito o projeto gráfico, escolhido o nome, vamos agora em busca das salas. Nós tivemos em 28 salas de Maceió, na parte alta de Maceió. Até isso a gente observou pelas pessoas que trabalhavam, onde é que fica mais bem centralizado, mais bem localizado o jornal. Aí no Farol, então escolhemos sala no Farol. Achamos uma sala boa. Tem uma dificuldade porque é segundo andar, mas achamos a sala boa e a sala ideal. Vamos agora formar a redação, mas não é a redação o jornalista, é a redação a estrutura física. Formamos a estrutura física da redação, com computadores, com algumas doações. Tivemos algumas doações do grupo João Lira mesmo, do antigo jornal. A gente tinha... Foi uma doação assim, Thaís. Eu tinha umas comissões para receber, o Jobson também, a Eliane também. O jornal não tinha dinheiro para pagar e pagou dessa forma. Foi em conta de contas, por exemplo. Então recebemos, o equipamento é nosso, não foram todos, porque nem todos serviam para a gente, e a gente também não é empresário de muitos. Agora, a dificuldade maior mesmo foi em busca de clientes, tá? É muito difícil você vender apenas com a boneca. Você vender hoje fica mais fácil, que eu tenho 10 edições, 11 edições.
Aí eu chego com um jornal antigo, por exemplo, eu estou aqui com o primeiro jornal. Eu não tinha antes o primeiro jornal. Hoje eu tenho o primeiro jornal. Aí está aqui, esse é o primeiro jornal. Hoje eu posso mostrar para você, se você for meu cliente, tudo mais. Então, vender o jornal no começo, nos 15 primeiros dias, foi muito difícil. E mais difícil ainda foi a gente dispor desse dinheiro, que não pode, o pessoal paga com 30 e 60. Mas aí eu tinha alguns amigos, né, que pagaram à vista. E juntou com o nosso dinheiro, cada um entrou com 5 mil. Eu, Jobs e Eliane, cada um com 5 mil reais, fizemos 15, aí depois veio o patrocinador, anunciante, que anunciou, pagou à vista, tá? Então tivemos condições de colocar na primeira edição 5 mil jornais na rua. Colocamos 5 mil jornais na rua com 28 páginas. E aí a gente estava aprendendo, as cores não combinavam, as páginas não se encontravam. Hoje não. Hoje nós imprimimos o jornal ainda na Tribuna, estamos satisfeitos com o trabalho deles, somos aliados, somos clientes e parceiros da Tribuna, porque a Tribuna também vive a mesma dificuldade que a gente, só que há mais tempo lá eles são cooperados, né, uma cooperativa de gráficos e de jornalistas, e o nosso parece uma cooperativa. Agora uma coisa mais organizada, por ser até menor também, fica menor, fica mais fácil de você organizar nesse sentido. Mas se a gente tivesse a gráfica da gente, tudo mais, seria outra coisa. Bom, a gente sabe que para manter o meio de comunicação é bem complicado, né? Implica bastante trabalho, é bem difícil. Como é que vocês pretendem alavancar o Jornal Dia? Veja bem, a credibilidade a gente trouxe com os nomes que a gente formou a equipe. Tá? Não tem nessa nossa equipe um outro jornalista controverso que tem algum problema com justiça ou que seja mentiroso, ele não tem essa ideia. E a credibilidade no jornal, o cara tem que olhar o jornal, como você está dizendo, tem que ter credibilidade, o cara tem que olhar o jornal e dizer, eu acredito nisso aqui. Eu não vou fazer uma assinatura trimestral, porque esse jornal não vai viver 3 meses. Para você ter uma ideia, eu fiquei muito triste quando o companheiro de jornal também perguntou quanto eu tinha para quantas edições. O meu dinheiro dava até quantas edições. Aí eu disse, por que você perguntou isso? Não, porque é o total, só vai ser essa mesmo. O dinheiro da gente já acabou, o jornal continua, nós já temos, garanto aos leitores alagoanos que esse ano 2013 a gente não morre, vamos ver, não sei, 2014. Mas esse ano a gente já tem o suficiente para fazer as edições até o final do ano, tanto em caixa, quanto para receber, quanto contrato firmado. Nós já temos contrato firmado até 31 de dezembro, com 3 ou 4 patrocinadores, que por si só já sustentam a gente. Então, é difícil. Eu trabalho como vendedor também, não sei vender nada, mas também trabalho, vou atrás, corro, vendo para sindicato, vendo para a CUT, trago proposta para todo mundo, faço edição especial. É difícil. Agora, hoje, a gente não está com dificuldade de fazer esse jornal semanário, não. A gente teria dificuldade se a gente fosse fazê-lo diário. Se a gente fosse fazer o jornal todos os dias, aí realmente ele não se pagava. Até porque companheiros que acompanham a imprensa, o jornal impresso. O jornal de domingo é o jornal, tanto Tribuna, Gazeta, qualquer um. É o jornal que sustenta os outros jornais. De terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado. O jornal de sábado é caro e não vende nada. Tá? Não vende nem notícia, nem anunciante. E o jornal de terça é o melhor que tem para você vender notícia. Você vende nas bancas, o assinante recebe, lê. Tem muitos jornais aqui em Alagoas que não conseguem nem cortar o lacre de uma pilha assim, de 200, 300 jornais. Aí aquele jornal não chega às bancas, porque não vende. O jornal de sábado encalha quase tudo. Então o de domingo vende. Então hoje faz sentido a gente ter um semanário. Hoje dá lucro, pode até dar lucro, não está dando ainda o nosso, mas dá para se sustentar. Até porque, Thaís, a gente não quer ficar rico. A gente quer seguir com esse projeto. E se for para ficar rico, a gente fica lá para 2015, 2016, a gente começa a pensar. A gente está pensando em garantir postos de trabalho, a gente está pensando em sair de casa e dizer, estou indo trabalhar, a gente está pensando em chegar numa entrevista coletiva e dizer, eu sou do Jornal Dia, eu estou trabalhando, é nisso que a gente está pensando. É nessa identificação do profissional com a empresa. O salário vem para garantir as suas necessidades básicas, mas nós, enquanto sócios proprietários, ainda não estamos pensando em lucro, não.
Você falou que a sede do jornal Dia fica no Farol. Fala para o pessoal a rua, como é que as pessoas fazem para poder assinar. Passa o seu recado aí. Veja bem, a gente fica numa rua bem próxima ali. Talvez eu dizendo o nome da rua, vocês não vão identificar. É a Avenida Comendador Francisco Amorim Leão, no Farol. Que rua é essa? É aquela rua que fica entre o Shopping Farol e o Posto Convém. Não você indo para Fernando Lima, você indo em direção a Belo Horizonte. Para quem bebe é a rua do QG do Farol. Então naquele sinal de trânsito ali tem uma farmácia do trabalhador. Ao lado da farmácia do trabalhador tem o jornal, tem uma galeria onde fica o jornal Dia, sala 202. E para a gente encerrar a nossa entrevista, o que é que você tem para dizer para os profissionais do Jornal Dia que mostraram toda a sua luta, toda a sua garra, todo o seu amor pela profissão, né, de jornalista? Que nós sabemos que aqui no nosso estado não é nada fácil. Eu digo todos os dias, eu tenho um exemplo, Thaís, que você até conhece o rapaz, que é o Éder Patriota. O Éder Patriota é um jornalista de verdade, né? Um jornalista curioso, ele é esperto no bom sentido da palavra, né? Ele é ágil e ele é um jornalista humilde. Pra você ter uma ideia, eu dei para ele a editoria de construir. Construir é o mesmo que se fosse na Gazeta hoje, imobiliário. Tá? Ele trabalha com construir. Então ele trabalha com as construtoras, ele mesmo faz a pauta dele, ele mesmo vai atrás de... Agora, aquelas pautas interessantes, que eu já vetei alguma pauta dele, que eu disse, isso aqui você está falando só para o patrão, vamos falar para o trabalhador também. Então, ele é o exemplo, tá? Ele entrega os jornais. É ele que sai no carro da reportagem, às segundas-feiras, de 9 ao meio-dia, ele que entrega os jornais, ele é o motorista. Então, eu acho isso muito curioso da parte dele, porque eu também fazia isso. Antes dele fazer isso, eu fazia isso também. E eu sou dono do jornal, né? Então lá não tem dono, lá não tem gerente, lá não tem editor. Somos todos trabalhadores. Somos todos envolvidos no mesmo processo, no mesmo projeto de crescer. A mensagem que eu tenho para dizer para os companheiros jornalistas do Jornal Dia é que acreditem na profissão, continuem acreditando no projeto, acreditem no seu potencial, na sua força de trabalho, acredite na sua inteligência de fazer matérias bem feitas, reler a matéria, corrigir, revisar, para depois assinar, porque ali é o seu nome que está. Muito mais importante do que importa salário, importa muito salário, a gente precisa, a gente necessita. Mas é muito bom alguém dizer, puxa, que matéria legal o Éder fez, que matéria legal a Iracema fez. E a gente recebe isso diariamente. A gente faz jornal no sábado, no domingo, na segunda a gente entrega, mas na terça começam as ligações, os e-mails, e eu vou mostrando a todo mundo. Olha aqui, ó, que alguém reclamou, alguém gostou da sua pauta, e lá não tem essa coisa. Se eu não gostar, eu digo, olha, essa matéria, você errou aqui, vamos cortar, vamos acertar, porque eu sou editor para isso. Eu tenho 20 anos de experiência, que é para ajudar os companheiros. Foi para isso que eu passei 4 anos, quase 5 anos na faculdade, e é por isso que eu estou há 20 anos na profissão. É por isso que eu ganhei 10 prêmios nesse período, e é por isso que eu tenho jornalistas como Iracema, como Éder, como Luciano, Jobson, Laira, que confiam no meu trabalho e eu confio no trabalho deles. Então, a mensagem que eu passo é essa: confiem no projeto, porque eu vou passar, mas o projeto vai continuar. Quando eu sair, é vocês que têm que tocar esse projeto para frente. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Toda a equipe do programa Eu Quero Ver está torcendo, está te passando uma energia positiva para que dê tudo certo, Jornal Dia. E o nosso programa está sempre de portas abertas aqui para vocês. E eu quero ver. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercult.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercult@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra.